Olá, eu sou o Jorge Machado, este é o Memórias do Poder Legislativo e eu tenho a grata satisfação de receber no estúdio da TV Assembleia a deputada Rosmary Correia, a delegada Rose. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Vamos falar de mandatos, a senhora que foi eleita em 90, reeleita em 94, 98, 2002. A boa memória para o nosso telespectador desta Casa de Leis, a senhora ainda frequenta muito esta Casa de Leis, mas quando a senhora pisou pela primeira vez aqui no Parlamento Paulista, qual é a impressão que ficou, deputada? Quando eu vim pela primeira vez, eu fui eleita em 90, a eleição foi em outubro, né, dia 3 de outubro, era 3 de outubro naquela ocasião, fui eleita. Logo em seguida eu viajei, voltei, eu era delegada de polícia, coordenava a implantação das delegacias de defesa da mulher e não pisei na Assembleia até dia 14 de março de 91. Eu não vim à Assembleia. Nós tivemos algumas reuniões, deputados novos, porque quando você entra novo, o grupo que entra novo, sempre quer se reunir, porque diz, olha, os que estão lá vão querer enganar a gente, então vamos nos reunir para fazer o nosso grupo lá. Então tivemos reuniões com muitos deputados que também eram eleitos pela primeira vez, e nós conversamos fora da casa. Sim. Na Assembleia, depois de eleita, eu pisei aqui no dia 14 de março de 91 e tomei posse, né? Foram a posse dos deputados estaduais no dia 15 de março de 1991. Aliás, temos que lembrar que, por conta da Constituição Paulista, a posse é tardia, não tardia, coincide exatamente. com a posse em Brasília, 1º de fevereiro, dos senadores e dos deputados federais. E, na realidade, a minha impressão aqui da casa foi, eu me senti totalmente perdida. Eu não sabia o que era o legislativo, como funcionava, porque a minha vinda, a minha entrada na política, ela se deu muito mais pelo fato de um trabalho que eu realizava, um trabalho que eu cheguei no limite dele e eu precisava ultrapassar esse limite e para conseguir aquilo que eu desejava no trabalho que eu realizava, é só se eu fosse parlamentar, se eu pudesse trabalhar fazendo leis. Então, explicando, né, eu sou delegada de polícia e na ocasião eu era delegada de polícia da primeira delegacia de polícia de defesa da mulher do mundo. Foi um trabalho do mundo. Foi um trabalho pioneiro que começou em 2000, agora em agosto, dia 6 de agosto, completa 30 anos a delegacia. 30 anos, a primeira delegacia de defesa da mulher. A primeira delegacia. Começou em 6 de agosto de 1985. Que ficava onde essa delegacia? Estava no Parque Dom Pedro. No Parque Dom Pedro. Lá naquele castelinho que tem lá. O Palácio das Indústrias, já foi o DEGRAN, lá já foi a Assembleia Legislativa. De 1947 até 1968. Aí foi o DEGRAN. E aí, na época do DEGRAN, que num espaço lá no fundo... Um puxadinho. Num puxadinho. Ficou a primeira delegacia de defesa da mulher. Sim. E eu entrei, fui a primeira delegada, fui a primeira política pública para a mulher que teve no estado de São Paulo, eu acredito até no Brasil. Né? E nós começamos esse trabalho, eu me apaixonei por esse trabalho, fiquei durante 4 anos à frente da delegacia e andando pelo Brasil inteiro, inclusive pelo exterior, para levar o exemplo da delegacia de São Paulo. E chega num determinado momento em que você percebe que você tem barreiras, né? Sim. Você só chega até aqui. Você precisa que uma lei seja mudada, você precisa que alguma coisa seja modificada, mas você não pode fazer, você tem que pedir. E um dia eu cheguei ao meu delegado-geral, doutor Amandio, falecido hoje, disse, doutor Amandio, eu quero ser deputada. Ele olhou para mim e disse, bom, Rose, o Fleury vai sair candidato a governador e você aproveita, eu vou conversar com o Quércia, que era governador naquele momento, para você ter uma legenda, e aí você sai candidata e faz, aliás, desculpe, o Fleury vai sair candidato a deputado federal. Então você vai ter uma legenda, vai sair candidato a deputado estadual, vai fazer uma dobradinha com o Fleury, né? E aí vocês vão para frente. Dito e feito. Combinou com o delegado, com o delegado geral, mas falta combinar com o eleitor. Não, mas combinou. No decorrer disso tudo, o Fleury acabou saindo candidato a governador e eu continuei, tive a minha legenda, fui para a convenção e tal, mas qual era meu interesse? O que eu via na política? O que eu queria na política? Eu queria ter condições de trabalhar as leis, de fazer as leis, de fiscalizar as leis que pudessem ser mais justas para com as mulheres.
tendo Sim. em vista tudo aquilo que eu via no meu dia a dia na delegacia, né? Quantas coisas precisavam ser mudadas. Então, o meu sonho, o meu foco em vir para uma casa de leis era poder legislar, né? Ter projetos, ter leis que pudessem ajudar a mulher, principalmente na área de violência. Na área da segurança Nessa pública. área da Aliás, segurança pegar a pública, né? sementinha da Delegacia de Defesa da Mulher e espalhar, Espalhar. disseminar E por não todo o só a estado de São Delegacia Paulo, da né? Mulher, como eu te disse, a primeira política pública, porque depois você soube que você precisava de um abrigo para mulheres que não podiam voltar para casa, você descobriu que você precisava de atendimento psicológico e social para essa mulher, você descobriu que você tinha que ter pelo menos um espaço onde essa mulher pudesse ser trabalhada, vamos dizer, capacitada para poder trabalhar e fugir daquele ciclo de violência que ela estava. Doméstica, enfim, inclusive. você vê quantas coisas que esta primeira política pública acabou demandando. Sim. Então, meu sonho ao vir para cá era realmente poder trabalhar e conscientizar os meus pares aqui na casa, os deputados da mesma legislatura que eu, da importância do tema, do que era importante se trabalhar em função da mulher, porque, infelizmente, até hoje, o problema de mulher é de só menos importância, por mais que se lute, né? Qual é o espaço da política para a mulher hoje e, principalmente, quando a senhora chegou aqui em março de 91? Quando eu cheguei aqui em março de 91, praticamente não tinha espaço nenhum de política para a mulher. Eu falo isso com tranquilidade, porque realmente nós não tínhamos. Nós começamos a trabalhar isso, nós éramos em 8 deputadas na ocasião, nem todas com a mesma, cada uma delas com a sua, vamos dizer assim, com a sua área de atuação, né? Sim. Eu acredito que, no meu caso, de violência contra a mulher, de discriminação, de políticas públicas para mulheres, só tinha eu aqui. Mas aí eu consegui, com as companheiras que tinham aqui, mesmo com os deputados que estavam aqui, vários deputados que também foram simpáticos à causa, né? Nós começamos a tentar fazer alguma coisa no sentido de criar mecanismos que pudessem ajudar a mulher na violência, no trabalho. Mas o mais importante de tudo isso, o deputado, ele não está aqui só para fazer lei. Eu digo que lei nós temos demais. O que nós precisamos é que as leis sejam cumpridas. E você sendo deputado, das suas prerrogativas é fiscalizar o cumprimento das leis já existentes. Sim. Então, foi uma das coisas que eu mais fiz, visitando as delegacias de defesa da mulher para ver se tinha efetivo suficiente, visitando já foram crescendo em número essa época? A senhora foi a pioneira. Na época que eu vim para cá, nós tínhamos pelo menos 60 delegacias de defesa da mulher já em funcionamento. Hoje são mais de 100. Hoje são 130. 130 são 130 espalhadas só no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo. No Brasil, nós temos cerca de 400. Como foi o salto ali do Palácio das Indústrias? Parece que foi para Bittencourt Rodrigues, ali do lado do Tribunal de Contas. Eu não cheguei aí para Bittencourt Rodrigues. A Bittencourt Rodrigues foi um projeto meu. Sim. Porque, enquanto delegada da Delegacia da Mulher, eu fiz contato com o pessoal da CPOS, do pessoal da engenharia ali da nossa secretaria, e tinha um espaço na Bittencourt Rodrigues que poderia ser utilizado para a delegacia. Então, a gente trabalhou com os engenheiros, fizemos a reforma e tal, mas nesse meio tempo, eu já havia sido eleita deputada estadual, então não cheguei a trabalhar ali na Bittencourt Rodrigues, né? Cheguei a visitar várias vezes, mas constituiu nunca equipes trabalhei. De delegadas da mulher, isso é importante Nós dizer. Começamos, ali no Parque Dom Pedro, nos deram 2 salinhas. Aí, no primeiro dia de atendimento, 500 mulheres. Aí precisaram desalojar. Foi uma segunda-feira, depois de um final de semana, imagina. Aí precisaram desalojar uma sala ao lado nossa. Aí, 2 dias depois, precisaram desalojar mais um pouco. E acabamos pegando todo um espaço. E lá mesmo, um ano depois, nós começamos a trabalhar em equipes de 5 delegadas, em plantão permanente, né? 5 delegadas, mais a do que o titular e espaço assistente. físico, como foi levar o conceito da existência de uma delegacia da mulher que fosse acessível, que as pessoas pudessem chegar, porque parece que o grande bloqueio era que os delegados de polícia, as mulheres são refratárias a levar suas demandas, e com a delegacia de mulher parecia uma pista asfaltada, iluminada, sinalizada. Infelizmente, nós tivemos alguns casos que chegaram à mídia, né, do mau atendimento de delegados de polícia em plantões policiais a mulheres vítimas de violência. Né?
porque até hoje ainda tem um pouco disso. Ainda Eles tem? achavam, Que fala, ó, dona Maria, volta para tem. casa, Não, faça mas as não é pazes. nem isso. Ainda tem Eles isso? acham assim, não adianta eu registrar, porque amanhã ela vai voltar pedindo para retirar a queixa. Então, era esse um pouco a ideia do que se passava. E as mulheres, Sim. principalmente mulher vítima de violência sexual, de estupro, né, no caso, para chegar e falar para o delegado, por melhor que ele fosse, um delegado homem, a violência que ela tinha sofrido, era muito mais difícil. Então, se ela pudesse conversar com uma mulher, uma profissional policial mulher, era mais fácil no sentido dela poder dar até mais detalhes que nos possibilitassem chegar até o estuprador. Então, na realidade, a Delegacia da Mulher, graças à imprensa falada, escrita, televisada, ela atingiu a todos. E a gente, em princípio, já colocou de cara, olha, bater na mulher é crime, como crime vai ser tratado. E a partir daí, com apoio da mídia, que ficava lá o dia inteiro, tinha até um link de uma estação de rádio para entrevistar as mulheres, aquilo foi crescendo, as mulheres foram tomando consciência de que não era normal apanhar em casa, que no casamento não era para ter violência, e aí você está vendo aí o que aconteceu com o problema da violência contra a mulher. É o que eu digo, foi a primeira política pública efetiva do Estado para o atendimento de mulheres vítimas de violência. E foi isto que, na realidade, que me levou a querer estar politicamente, a ser uma parlamentar. Mas a senhora já corria o Estado também divulgando a ideia? Quer dizer, depois como deputada, sim, mas antes como delegada teve essa oportunidade? Eu acho que eu viajei mais divulgando essa ideia como delegada. Eu praticamente participei da inauguração e da ideia da inauguração de quase todas as delegacias da mulher das capitais do Brasil. Sim, praticamente todas. Porque a gente ia, fazia palestra, explicava o que era e depois voltava para a inauguração. Sim. Então, eu viajei até muito mais enquanto delegada do que enquanto deputada. Porque como deputado você tem as suas obrigações aqui também. Ainda nesse bloco vamos falar sobre a questão partidária. Dizem que os partidos não reservam espaço dedicado da mulher. Tem partidos que reservam até 50% das cotas, se fala na lei 30%, mas como era lá quando a senhora veio para cá em 90, né, em 91 assumiu, a senhora era do PMDB. Do PMDB. Já tinha espaço para mulher no PMDB? Não tinha nada. Como não tem hoje também. Na realidade, hoje nós temos os grupos de mulheres. Eu vejo hoje, sabe, de alguns anos para cá, a participação das mulheres nos partidos políticos muito maior. Porque você vê, você tem nos partidos políticos, você tem secretariado de mulher do PSTB, você tem a mulher do PTB, você tem a mulher no PSB, e não sei se vocês estão reparando nesses comerciais que aparecem dos partidos na televisão, está sendo aberto, inclusive, espaço para que os presidentes da parte feminina dos partidos coloquem, né, se apresentem e estimulem outras mulheres a vir. Mas na minha época, rapidinho, como aconteceu, na época moro ainda na Zona Norte, e o doutor Michel Temer me ligou uma vez e falou, Rose, você precisa se filiar, porque eu não era filiada a nenhum partido, né? Michel Temer, vice-presidente da República, ele foi deputado federal, então... E ele disse para mim, você tem que se filiar. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, seu diretório é em tal lugar, né? O meu diretório era no Jaçanã, lá na Zona Norte de São Paulo. E eu fui, procurei o presidente do diretório, assim, sem entender, eu confesso aqui, nada, absolutamente nada de política ou de como é que partidariamente, você poderia fazer. Procurei o presidente do diretório lá e disse, olha, eu vim aqui porque eu vou ser candidata a deputada estadual e eu preciso de uma legenda, eu preciso me filiar aqui porque o governador Quércia vai me dar uma legenda para eu ser candidata. Ele olhou assim para mim e eu estou achando que eu estou falando uma coisa normal, natural. Normal. Não, ele disse para mim, volta para casa, fica tranquila que eu lhe telefono quando for o momento de você se filiar. E passou, eu deixei. 2 dias antes do encerramento da filiação, do prazo definitivo da filiação, que mandam as listas para o Tribunal Regional Eleitoral. Que eu poderia sair candidata, me liga o Michel Temer. Ô, Rose, você já se filiou? Eu falei, olha, Michel, ainda não, porque eu fui lá e ele falou, Rose, pelo amor de Deus, o cara é candidato, Rose, ele nunca vai te chamar, vem para cá correndo. Aí eu fui ao diretório estadual, ele abonou minha ficha, deu entrada na minha ficha para eu me filiar através do diretório estadual.
Isto por quê? Porque eu procurei o presidente do meu diretório e se o doutor Michel não tivesse me telefonado, eu não teria condição de ter sido candidata. Mas não tinha esse espaço, por exemplo, o horário político gratuito, tinha só na época da eleição, não é como agora. Não tinha essa divulgação. Agora. E uma das reclamações das mulheres candidatas, falta de recurso. Ou seja, se para os homens é difícil, para a mulher parece que 3 vezes mais difícil. Eu sou a testemunha viva disso, né? Eu fiz 5 campanhas. Eu não fui reeleita em 2006, mas eu fiz 5 campanhas. A minha primeira campanha, se nós tivéssemos em valores de hoje, eu não gastei metade do que custa um Fusca. Primeiro que eu não tinha, né? Eu me recordo que eu fui chamada para pagar a minha inscrição como candidata dentro do partido. Eu olhei para eles e falei, o quê? Eu vou ter que pagar para ser candidata? Não, Rose, você tem que pagar de jeito nenhum, não sou mais candidata. Eu não vou pagar, eu vivo de salário, eu não vou pagar. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que alguém pagou para mim, porque eu acabei virando candidata, mas a gente nem sabia, eu nem sabia. Eu não tinha esse trabalho de militância partidária antes de pensar em ser candidata. Então, foi para mim vir para essa casa uma aventura. Uma aventura, não uma aventura. Eu tinha muito claro, muito focado qual era o meu objetivo. Eu sabia o que eu queria, mas o que eu ia encontrar nessa casa realmente eu não tinha ideia. E como éramos em muito poucas mulheres, e eu sou sempre uma pessoa que gosta de participar de tudo, de saber tudo que acontece, então na época que nós entramos, nós passávamos a madrugada aqui em discussões, com projetos e com obstrução. O regimento da casa ainda dizia que tinha que ter 12 horas de discussão de um determinado projeto e tinha obstrução. E eu nunca me esqueço o deputado Nabi Abichedi e o deputado Silvio Martini. Eu estava sentada no fundo ali, na última cadeira ali do plenário, eram 1 ou 2 horas da manhã, então estava eu e a Roseli Tomeu, na ocasião, que éramos companheiras, e o Silvio Martini e o Nabi chegaram para nós e disseram assim, meninas, vão para casa descansar, a gente segura aqui para vocês, não se preocupem. Aí uma olhou para a outra, não, muito obrigada, a gente vai ficar aqui. Não deu meia hora, os dois estavam nos seus gabinetes dormindo e as 2 meninas continuavam sentadas no plenário da Assembleia. No próximo bloco vamos falar mais do papel dedicado da mulher e das mulheres neste parlamento. Memórias do Poder Legislativo, volta em instantes.